Voltamos com o último bloco da nossa conversa com o professor, filósofo e escritor, ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. Bom, professor, vamos falar nesse último bloco do programa, sobre a sua passagem pelo Ministério da Educação. Como é que foi esse convite? Muita gente fala que o senhor foi indicado pela turma do professor Olavo de Carvalho. Eu queria que o senhor contasse como é que foi isso. Tá certo. Bem, eu conhecia Olavo já há vários anos atrás. Desde 87 eu conhecia. Ele lecionava esse curso de Humanidades na Universidade da Cidade, no Rio de Janeiro. Eu não formava parte das ovelhas do grupo de Olavo de Carvalho. Eu não era Olavete. Mesmo que sou mais velho que Olavo. Olavo tem 47, ele nasceu em 47, eu nasci em 43. Mas eu achava interessante um professor utilizar as novas mídias como veículo de ensino. Eu achava muito interessante e vejo na proposta dele um aspecto positivo. O ensino das humanidades afasta naturalmente os jovens dos extremos. Então, essa proposta dele me chamava a atenção. Bem, no entanto, eu não assinava embaixo de tudo que Olavo fazia. Eu achava que Olavo era muito estrela. Ia ser, diríamos, uma espécie de apanágio da verdade na sua turminha. E não admitiam muitas divergências. Por outro lado, ele usa um palavrório pesado, que eu acho que não é necessário. E ele, em matéria de conhecimentos filosóficos, ele conhece muito bem algumas escolas, mas não as conhece todas. Então, não havia, por exemplo, ele não tem apreço nenhum por Immanuel Kant. E Immanuel Kant foi um grande formatador da moral moderna. Então, eu não fazia algumas críticas a ele. Mas, enfim, eu aceitei ser postulado por ele. Passei na entrevista, lá, era numa sabatina que durou uma tarde toda, na Granja do Torto, com todos os assessores de Bolsonaro, o general Heleno, todo mundo me fazendo perguntas. Lá pelas tantas, o presidente me pergunta: professor Vélez, o senhor teria faca nos dentes para peitar a esquerda que tomou conta da universidade? Falei, bem, eu que faço há 30 anos, porque há 30 anos observo que o PT, notadamente, tomou conta das agências que dão bolsas de estudo para o exterior. Alguém que não seja do PT não consegue bolsa facilmente, tem que ter um padrinho petista. Então, isso é ruim, que uma agência pública seja controlada por um partido político por motivos ideológicos. Se me der a caneta, eu faço o serviço. Limpo isso dessa influência malsã da militância política petista sobre o sistema de ensino. E foi o que eu comecei a fazer. Eu fiz primeiro um mapa de onde estava o problema. O problema fundamental e mais visível era o problema das universidades públicas federais, todas em poder da esquerda. Por quê? Porque as eleições terminaram sendo controladas pelo sindicato de professores e de funcionários ligado à CUT, que é dominado pelo PT. Então, a forma de remir as universidades dessa influência desastrosa é mudar o modelo de escolha de reitores. Como? Adotando o modelo que hoje é praticado no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá, os reitores são escolhidos por eleição, mas são escolhidos por eleição com a seguinte diferença: abre uma agência ligada à Secretaria de Educação do Estado um concurso de currículos e são selecionados os currículos. Se apresentaram mais de 500 currículos, foram escolhidos os 3 melhores. Sim. Esses 3 melhores passam por uma sabatina perante a comunidade universitária. Professores, alunos, funcionários e os empresários da região. Quem melhor se sair entra na lista tríplice, que é encaminhada para, no caso, como ministro da Aeronáutica, que termina indicando o reitor. Para o correspondente ao ministro, o comandante da Aeronáutica, que termina indicando. Eu queria adotar esse modelo para as universidades federais,
com a seguinte diferenciação: abre-se em cada estado uma chamada de currículos. Essa comissão que fez a chamada seleciona os melhores, que são submetidos à sabatina. Quem se colocar melhor nos 3 primeiros lugares na sabatina, esses nomes são encaminhados para o presidente da República escolher o reitor. Então, dessa forma, nos veríamos livres dessa eleição viciada do sindicato petista, que só coloca petista como reitor de universidade, ou pessoas simpáticas ao petismo. Eu me reuni lá no Ministério com os membros da Andifes e falei: olha, eu não gostaria de estar no lugar dos senhores, porque todos vocês estão representando universidades que os elegeram pelo voto da CUT, que é voto do PT. E a CUT está lhes passando a conta. E o CPF dos senhores está no Tribunal de Contas da União, perante o qual vocês devem justificar os gastos. Então é uma situação muito pouco animadora. E essa foi a minha primeira proposta. Depois de mais de 3 horas de reunião, eu falei: bem, se os senhores não me jogaram pela janela aqui do 8º andar do MEC, é porque alguma coisa de sensata estou falando. Então essa era a primeira coisa que eu queria. Segunda coisa que eu queria: que as universidades federais, agora, com a capacidade instalada, duplicassem o número de estudantes. Por quê? Porque a relação entre professor e aluno nas universidades federais é muito folgada. É de um professor para 8 ou 9 alunos. Enquanto que no setor privado é um para 20, 25, um para 30. E ninguém morre. Então eu queria que, no ato, as universidades federais passassem a duplicar a sua capacidade de acordo com a capacidade instalada, que perfeitamente daria espaço para o dobro de estudantes. Eu me concursei e me aposentei na Universidade Federal e sei que as salas de aula estão muito vazias. Era possível enchê-las mais, com pessoas provenientes de todos os setores sociais, não apenas os filhinhos de papai que passavam no vestibular. Então, essa era a segunda proposta. E depois as outras propostas eram no sentido de despetizar a gestão do ensino básico e fundamental também. E olhando hoje, passado mais de 2 anos da sua saída, o senhor se arrepende de alguma coisa ou mudaria alguma atitude sua ou não? Olha, em matéria dos pontos programáticos que eu tinha me colocado, não mudaria nenhum. Eu acho que é necessário hoje resgatar o nosso sistema de ensino das garras dos sindicatos de esquerda. E essa é a primeira coisa, não mudaria. Mudaria talvez algumas coisas secundárias. Mas, e segundo, eu queria estabelecer a Lava Jato do MEC, porque havia queixas de má administração no setor público federal. E eu queria forçar aí. Recebi informações muito sérias do Rio de Janeiro em relação a esse incêndio no Museu da Federal. Bem, eu recolhi, estabeleci uma espécie de sindicância, firmei um pacto com o ministro da Justiça, com o ministro da Procuradoria-Geral da República, com a AGU, a Advocacia Geral da União, e com a Polícia Federal, no sentido de que eu passaria a todos eles as denúncias que houvessem na minha área e eles me ajudariam a dar curso a essas investigações. Evidentemente, o MEC não é nenhuma polícia, ele tem que passar para a Polícia Federal e para os organismos convenientes as denúncias. Então, eu passava todos os dossiês para o ministro Moro e ele se encarregava de passar para as instâncias competentes. Infelizmente foi desmontado isso. Antes da saída do Moro já estava desmontado essa questão. Então, eu certamente, talvez o ponto em que eu precisava de mais auxílio era o ponto da divulgação das coisas que se faziam. Porque a imprensa começou a bater muito forte, dizendo: este é o ministro de um presidente que é fascista. Não, eu não admitia isso. Então, é necessário ter uma espécie de tropa de choque para lutar e para informar adequadamente perante a imprensa. Eu senti falha
nisso no Ministério. Eu precisava de uma equipe mais agressiva nesse sentido. Agora, deixando de lado um pouco a função como ministro e falando agora sobre música, eu sei que o senhor é um grande fã aqui do Brasil do samba canção e da bossa nova, né? Eu queria que o senhor falasse também dos seus outras predileções, como o tango argentino, rancheira mexicana. Sim. Bem, eu gosto muito da música latina, não? Até cheguei a gravar um CD, não? Paixão Latina, com músicas de Lecuona e de outros compositores latino-americanos e de tangos, sobretudo, não? Eu sempre achei muito bonita a música brasileira, mas é uma música difícil de interpretar, porque se aproxima muito do soul, precisa de muita inspiração e de muita entonação, né? Então, mas eu traduzi para o espanhol todas as canções de Chico Buarque de Holanda. Apesar de Chico ser um esquerdista de comunhão diária, é um grande compositor e um grande poeta. Eu traduzi tudo para o espanhol, porque achei muito bonito. Então, gosto muito da música latino-americana, sobretudo do tango argentino e das rancheras mexicanas, eu acho muito bonito. E da música colombiana, evidentemente, da cumbia colombiana, gosto. Mas tem alguma do Brasil que mais agrada ao senhor? Alguma canção? Olha, eu gosto muito daqueles samba, não sei como seria, diria, da malandragem do samba, não? Samba canção, né? A samba canção tem umas letras muito, digamos, brilhantes do ponto de vista da crítica social. É muito interessante, não? Você pega toda a trajetória do samba, é muito interessante como o popular entra e se faz uma crítica social através do samba. E é verdade também que o senhor foi vice-campeão colombiano de ciclismo? Fui. No estado, bem, Colômbia não tem estados, são departamentos. Eu fui campeão no departamento de Cundinamarca, que é onde fica Bogotá, e fui vice-campeão de quilômetro contra-relógio, em pista, nacional. E fui, como vice-campeão, fui pré-selecionado para a Olimpíada de Tóquio, não? Só que aí eu precisava de patrocínio. Quem me patrocinava era meu pai, que era empresário. Mas meu pai caiu gravemente doente do coração, perdeu o meu patrocinador e terminei tendo de abandonar essas minhas intenções de participar de uma Olimpíada. Mas como é que o senhor chegou a praticar esse esporte? Como é que começa o ciclismo na sua vida? Bem, a Colômbia tem o ciclismo como o esporte mais popular. Tão popular quanto o futebol. Então eu comecei a praticar ciclismo com 13 anos de idade. Eu cheguei a ser vice-campeão nacional com 17 anos. Não? Então tinha a vida toda pela frente. Em competições internacionais, a gente ganhava de lavada dos europeus escalando montanha. Porque na Colômbia você sobe 2.000 metros tranquilamente. Para um europeu é difícil encontrar uma ascensão tão difícil, tão pendente, não? Então, desenvolvi muito. Mas depois que terminei deixando de pensar em competição, continuei praticando ciclismo como esporte. Quando vim para o Brasil, trouxe as minhas bicicletas. Só que aqui não há cultura de ciclismo. Em Minas Gerais, eu saía andando pela estrada com risco de morte. 2 amigos meus terminaram sendo vítimas de acidentes causados por motoristas na estrada, não? Então, eu terminei desistindo de praticar o ciclismo no Brasil. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui, para a gente chegar ao fim do nosso programa, o senhor passou pelo Ministério, né, de um governo federal. O senhor tem pretensões de candidatura o ano que vem, de deputado? O senhor quer seguir mesmo na sua cátedra como professor? Como é que o senhor pensa isso? Não, a minha vida é a docência. Eu deixei de ser ministro e voltei a ser professor, que eu que sempre fui, não? Participando quando do setor público me pedem colaboração como, diríamos, assessor. Então, eu acho que o intelectual tem o dever de colaborar com o seu país. Os rumos do Brasil hoje são rumos muito periclitantes para a democracia.
precisamos de criar as instituições do governo representativo, de dar credibilidade às nossas instituições. Então, nesse esforço, eu me empenho totalmente e estou sempre prestes a dar a minha colaboração, por fora de qualquer veleidade de eleição. Eu acho que as eleições são importantes, mas é necessário ter vocação para isso. A minha vocação é mais a docência e a pesquisa. Mas o senhor não se arrependeu de ter aceitado o cargo de ministro, né? De jeito nenhum. Passei 3 meses, foram 3 meses muito bem trabalhados, muito suados, muito apertados. Fui devidamente apertado por todas as comissões parlamentares, às quais fui de vontade própria. Fui à Câmara e ao Senado de vontade própria. O que mais me impressionou nesses debates com os parlamentares era o ensimesmamento parlamentar. O parlamentar faz perguntas à vítima lá, o ministro, olhando para o seu celular e falando para os seus eleitores, dizendo: olha como sou macho, eu estou peitando o ministro da Educação. Essa é mais ou menos a trama. Não que todas as intervenções sejam essas. Há muito parlamentar que tem uma responsabilidade perante o seu cargo e respeito pelas instituições. Mas a esquerda festiva, ela utiliza isso como palanque, o que é ruim. Tá certo, professor. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e parabéns pelo seu trabalho realizado até hoje. Muito obrigado. Agradeço muitíssimo e, de novo, meus parabéns por essa bela iniciativa de vocês, que é uma iniciativa que chega aos lares dos brasileiros, porque todos moramos no município. Muito obrigado. Obrigado, professor, pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.